Doutor, o que é o câncer de pele e quais são os tipos que existem? Bom, o câncer de pele, ele tem dois tipos hoje na sua classificação. Os chamados não melanomas e os melanomas. E quais são os sinais e os sintomas da doença? Bom, se você tem uma lesão, digamos, em área exposta, vamos supor, que são aquelas lesões acastanhadas provocadas pelo acúmulo da exposição solar que a pessoa teve na infância, na adolescência, ela tem uns 40, 50 anos de idade, e ela nota que aquela lesão, ela está mudando o seu comportamento, ou seja, ela começou a coçar, a doer, a sangrar, a crescer, a mudar de cor. Então, essa mudança do comportamento desse tipo de lesão pode significar os sinais de transformação maligna que aquela lesão está tendo. Então, deve imediatamente procurar um especialista para que seja retirado. Veja, nessa circunstância, ele vai, possivelmente diagnosticando, fazer a retirada completa para evitar com que isso tenha consequências maiores. E quais são os grupos de risco, doutor? Bom, na nossa região, dos fatos de São José do Rio Preto ser uma das regiões com maior incidência de câncer de pele no Brasil, ele compete com as que têm as maiores incidências, está no fato, primeiro, da alta solaridade. Nós temos uma solaridade que vai de janeiro a janeiro, e dessa maneira, então, temos sol o ano inteiro. E o tipo de imigração maior que nós tivemos. Aqui nós temos muitas pessoas de origem de imigrantes italianos, portugueses, todos com pele clara, com olhos claros muitas vezes, e muitos tendo a sua profissão em zona rural. Então tudo isso, também mais o lazer das pessoas em praia, piscina, beira de rio, gera exatamente o fato de que Rio Preto ele tem uma alta incidência do câncer de pele. O grupo de risco maior é então essas pessoas claras de olhos claros que se expõem, tá certo? E também grupo de risco são aqueles que têm as pintas escuras e que devem ter cuidado com essas pintas em áreas de traumatismo constante. Mas não só as pintas eu falo, qualquer tipo de lesão de pele, tá certo? Que a pessoa traumatize com frequência, ela é sujeita a uma transformação maligna. Então, esse corresponde a pessoas de grupo de risco. A gente faz esses alertas para as pessoas, veja, se observarem na hora do banho, com espelhos e toda a superfície do corpo, porque o câncer de pele ou as lesões de pele são visíveis. É diferente da pessoa que tem uma lesão no estômago e aquilo está silenciosa, ela não sabe, porque ela não está vendo. Então, dessa maneira, eu faço um alerta que as pessoas sempre façam o autoexame para ver se tem alguma lesão suspeita e procure o médico assim, precocemente. E como prevenir a doença? A melhor prevenção que existe é o tratamento precoce. Ou não deixar que ela apareça. Tá certo? A maneira de não deixar que ela apareça é evitar exatamente tudo aquilo que nós sabemos, as grandes exposições solares, nos dias a dia, tá certo? Durante uma fase da vida ou duas fases da vida, entendeu? Então, nessa circunstância é importante a pessoa sempre ter esse cuidado. E o melhor tratamento que existe, além da prevenção, é o diagnóstico precoce. A pessoa notou que as lesões têm uma mudança no seu comportamento, procure imediatamente um médico. Dessa maneira, ele diagnosticando vai tirar no começo e vai evitar com que essa pessoa tenha as consequências que pode ter daquela lesão que avançou, que atingiu os gânglios e que comprometeu órgãos internos, e aí torna-se difícil o tratamento, gerando até a morte. Doutor, para finalizar, fala um pouco para a gente sobre proteção solar e sobre o Dezembro Laranja. Bom, o Dezembro Laranja, ele foi criado exatamente no sentido de que aproveitemos esse mês de dezembro, esse mês de alta solaridade, esse mês que precede muitas vezes as férias escolares de janeiro, de fevereiro, para que as pessoas se lembrem de que o sol existe. E esse sol é muito intenso no Brasil.
e ela necessita fazer proteção solar. E essa proteção solar, ela tem que ser feita de uma maneira assim, de vários fatores que se somam. O primeiro fator é escolher os horários para se expor ao sol. Antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Outro, fazer a proteção solar não somente com protetor, mas também com vestimentas. Pode ser camisetas, principalmente de manga comprida, que aí tem as de algodão muito confortáveis, usar boné, ou usar chapéu, ou usar sombrinha. Dessa maneira, ela vai diminuindo as áreas em que ela necessite usar o protetor solar. E ao usar o protetor solar, lembrar que ela deve passar esse protetor meia hora antes de se expor ao sol, para que ele se incorpore bem à pele. E a cada 3 ou 4 horas, fazer a limpeza desse protetor solar e repassá-lo novamente. E também, se a pessoa estiver numa praia, piscina, beira de rio, cada vez que ela mergulha, ela se enxugue depois disso e repasse o protetor solar. Então, sempre tendo esses cuidados, a pessoa vai evitar com que o efeito cumulativo do sol venha a provocar no futuro as lesões pré-cancerosas de pele e as lesões cancerosas de pele.